Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio número 37. Olha só, chegando longe, quase 50 daqui a pouco. Vamos tentar fazer 50 até o fim do ano? Não dá, né? O pessoal me mata só de falar isso. Galera, eu sou o Ítalo Eduardo. Faz tempo que nós não temos o nosso episódio aqui da Primor Podcasts, o nosso Papo Gestão Aberta. É muito legal estar aqui com vocês mais uma vez nesse episódio. E hoje nós vamos falar de um tema que eu amo, né? Um tema que é fantástico. E para isso nós temos uma convidada de honra que faz tempo que tinha que ter vindo aqui. Mas é uma dificuldade da gente ajustar a data daqui e de lá, mas é uma pessoa que eu queria muito trazer aqui. E André, eu quero te contar por que que foi esse tema. Ó, já dei o nome, hein? Mas já vou falar um pouco dela. Uma vez eu estava na empresa de vocês, num treinamento semestral que vocês faziam, não sei se ainda fazem, Sim, fazemos. e você falou ali um pouco da parte da liderança, e era nítido como as pessoas da empresa olhavam para você com um olhar assim de referência. E aquilo me marcou. Isso tem, sei lá, 5, 6 anos já, Só e eu não esqueci disso. E daí, quando nós começamos, eu falei: o dia que eu trazer a Andréia aqui, nós vamos falar de liderança. Eu tô aqui com a Andréia Silva, que é, né, além de empresária, ela é formada. Essa aqui me pega, né? Muito bacana. É formada em educação física, é formada em teologia. Aí tem os outros aqui, ó: estética, design de interiores. Meu Deus do céu, é uma bagagem tremenda. frio, né, Ítalo? Vamos falar assim. André, fica à vontade, seja bem-vinda, se apresente, fica à vontade. Obrigada, um prazer estar aqui, uma honra mesmo. Quero agradecer, né, a equipe toda aí, você, né, que, nossa, a gente fica muito feliz, né, quando eu entro aqui e vejo toda essa estrutura, eu falei, gente, como que, né, eles cresceram, que ótimo, isso é muito bom. A gente que é empreendedor também, né, a gente vê toda essa parte, né, então é uma honra mesmo estar aqui nessa casa com você, né, que também foi um pouquinho filho da gente ali, É, né, sempre desde pequenininho, né, agora está crescendo, isso é muito bom. Então quero agradecer mesmo. Realmente, assim, eu tô bastante honrada, eu falo que eu tô um pouquinho nervosa, no começo todo mundo fica. é, mas assim, faz parte, né, Sim. porque é a primeira vez, né, que a gente tá ali falando nesse podcast, mas assim, eu já gostei, tá, Ah, que já bom. tô aqui à vontade. Seja Mas, bem-vinda. meu nome é Andréia, né, pra quem não conhece aí, o pessoal que assiste, né, porque Sim. isso aqui tá indo longe, viu, Ítalo, Exa tá indo longe, né. E a gente tem as empresas, né, o grupo Ivago, na verdade, compõe por 4 empresas, né, 3 na verdade, que a gente tem a exclusiva Castor, né, na Uhum. cidade de Umuarama e Cianorte. Temos aqui em Tapejara a Imperador Móveis e Eletrodomésticos e também em Cianorte a Imperador Home Design, que é mais, o meu nicho ali onde Aham. eu atuo, né, que essa loja na verdade nasceu realmente de um sonho meu, né, de algo que eu gosto, né, como você falou que são várias coisas, então fui migrando um pouco, né, de cada área, Passou por diversas. diversas, né, porém, né, não deixa de como a gente vai falar de liderança, não deixa de ser, todas as áreas a gente aprende a liderar, né, Sim. então, talvez onde eu esteja hoje, por todas que eu passei, né, me deu uma bagagem para liderança. Mas eu acho que eu nasci já liderando, vou falar bem verdade. Já nasceu pronta para isso. Não, mas André, que bacana, nós vamos falar sobre o nosso tema hoje, pessoal, é a arte de liderar. E por que a arte? Porque, de fato, tem a parte ali, nós vamos entrar nesse mérito, a parte das aptidões necessárias do humano mesmo, mas tem tudo a ver com o desenvolvimento das habilidades também, Com né? certeza, com Então, certeza. pega essas duas esferas. E André, eu quero começar assim com você, porque é muito bacana. Quem conhece a tua história sabe que você, de fato, realmente sempre esteve envolvido em Sim, aspectos de liderança. Você já vem de uma família empreendedora, sim, seguiu numa família empreendedora, como você disse, sempre buscando o seu formato, né? Igual você disse, olha, eu tinha o sonho da loja ser dessa forma, uma loja, né, vamos dizer assim, num formato mais premium, né, de móveis ali isso, e decoração. eh, mas também ao mesmo tempo desafiador, porque nós estamos falando de varejo, sim. né? Daqui a pouco nós vamos entrar um pouco nesse mérito. Mas assim, eu quero entender com você como que começou então, né? Você falou que já nasceu com essa pegada, né? Mas aonde você entendeu, opa, eu acho que eu levo jeito
para liderar pessoas, para organizar? Aonde que você sentiu essa diferença? Quando isso começou? Na realidade, Ítalo, eu sempre falo que assim, parece que é uma coisa de dentro de mim, né? Aham, Por isso que eu falo que a liderança, ela também é um dom pra gente, né? É um dom de Deus pra gente. Então, eu falo assim, desde criança, eu estava, parece assim, sabe aquele negócio que todo mundo tá indo para um lado e você tá indo para o outro. De repente, todo mundo vira e vem e com vem você. junto. Então, essa parte de influenciar, de talvez, não sei, inspirar, eu acho que eu tenho isso, né? Uma coisa Uhum, nata minha, que às vezes é uma coisa difícil da gente explicar, né? sim, Mas é bem isso. Porém, né? Com o tempo, a gente vai criando as habilidades e realmente sabendo que você tem aquela habilidade, né? Porque aham, muitos têm e às vezes deixa morrer. uhum, Então, quando realmente quando eu fui fazer magistério, né? aham. A gente fui fazer magistério, então Então tem outra formação que faltou aqui, é é verdade, professora. tem professora, eu já fui professora, né, Olha aí. já fui professora, já atuei como Nossa. professora de primário, enfim, né, fiz esse magistério, então eu gostava muito e eu sempre gostei dessa parte, né, então ali eu vi que realmente eu tinha, essa coisa de estar à frente, né, Uhum, é uma coisa minha. Eu acho que é porque eu sempre, vou fazer. uhum, E esse vou fazer, né, e eu tenho um lado, assim, meu que eu olho as coisas positivamente, aham, né. Parece que eu olho, eu não vejo coisas ruins. aham. Não, isso vai acontecer, vai dar certo. Se você acredita de Eu fato. acredito, mas aí você vai falar assim: "Ah, mas e se não deu certo?". Não, se não deu certo, a gente levanta e começa de novo, né. Então, eu sempre olho, né, eu sempre tenho esse olhar, assim, positivo com as coisas, né. E é claro que muitas vezes a gente, sem ter uma experiência, a gente pode fui por impulso, algumas decisões, situações que talvez não deram certo. Uhum, Mas isso, teve como aprendizado para mim, né. Então uhum, a gente vai aprendendo a liderar, a ter mais estratégias, a pensar um pouco mais, a planejar mais, né. Então foi quando eu estava ali, eu já vi que eu tinha essa pegada aí, né. hum. E assim foi, né, depois eu até me casei com o Ivan, né, também líder, então imagina os 2 líder em casa, gente, Exatamente. não é fácil. É, o Ivan já esteve aqui com a gente, para quem acompanha todos os episódios, e é realmente isso, são 2 líderes. São não, de personalidade diferente, né. Exatamente. Então, mas no fim tudo dá certo. Ah, com certeza, com certeza. E E aí a gente foi, né, e aí eu tinha o meu sonho quando eu fazia, porque eu fui jogadora, né, de uhum, handball. uhum. Então, só aí você já começa, né, então você já começa a liderar desde Sim, aí. E o aí eu esporte tinha inspira o muito esporte, líderes, né, né. então a gente tem esse espírito, né, e aí eu fui pra área de educação física, né, que eu Aham, gostaria muito e fui, fiz, e tive academia por 15 anos, né, eu aham, atuei nessa área e fui empreendedora daí, né. uhum, E aí eu tive que gestar pessoas, né, uhum. porque não era só eu sozinha, né. Então aí já sai talvez de uma aptidão natural, né, de um dom dado por Deus, que depois em um determinado momento da sua vida se torna muito importante, a gente vai Sim, entrar nisso também, mas já se torna negócio, negócio, com né. E certeza. aí já talvez aí já é talvez não, já é um pouco diferente, porque eu quando você vai falando, eu vou lembrando da minha trajetória, porque é muito nesse mesmo sentido. Eu sempre fui essa pessoa também que está à frente, mas chegou um determinado momento que isso virou negócio. E aí parece que é um pouco mais delicado, porque a gente tem que É porque já tem que fica mais sério, né. exatamente, né, então você deixa só de talvez inspirar pessoas, para agora você precisa inspirar as pessoas, e ao mesmo tempo que você precisa dar direção, né. Exatamente. No Teve algum choque de realidade quando isso começou, ou em alguma das empresas, né, ao longo da trajetória que você falou: "Poxa, isso é mais difícil que eu esperava"? Sim, com certeza, né, a gente teve sim, porque aí, de repente, você depara com aquilo que igual você falou, não é só você ir lá fazer, né, Sim, você precisa também gestar, você precisa de pessoas, e você precisa também que as pessoas tenham resultado, sim, porque aí você tá, no organograma, aham. você tá gestando aquilo. Você tem En que ditar o é, caminho, né. porque a liderança ela é o quê? Quem é líder
né, ele tem uma visão. Sim. A liderança, ela sempre vem acompanhada de uma visão, Uhum. né, o líder, ele sempre enxerga além. Aham. E aí, você fala assim: "Ó, é esse retrato, né, é essa visão", e aí as pessoas, tipo assim, você vai inspirar, as pessoas vão vir com você. Você tem que fazer elas enxergarem aquilo, Enxergar a visão, acreditar acreditar. Olha, e executar. não é fácil, É né, desafiador. não é fácil, é desafiador pra gente, porque pra gente que é líder, como eu disse, eu olho, eu vejo a coisa pronta, né, Aham. mas a pessoa que tá comigo, ela não viu, Né, você tá olhando ali né. um monte de tijolo, você já vê a casa construída, a pessoa só vê os Exatamente. tijolos, né. Por isso que eu falo que às vezes é um dom, porque assim, nem todo mundo tem essa Sim, visão, né. sim. Mas nem por isso pode ser né, não pode ser líder. Pode, Uhum, porque você pode construir também, né. uhum. Mas sempre o que está na frente, ele vai ter uma visão mais ampla, uma visão maior, né, e ele precisa inspirar. Então, ali no negócio, né, até hoje, né, quando entra até uma pessoa nova, então assim, realmente eu vejo hoje eu tenho mais bagagem, mas a gente realmente teve alguns conflitos, né, que Sim. você quer que a pessoa faz, você quer que a pessoa enxerga, daí você até fica estressado um pouco, mas a pessoa não está enxergando. Uhum. Então a gente daí vem o lado lá da empatia, de você Aham. entender a pessoa, né, então não é só a visão de liderança. Sim. Então é justamente você gestar a pessoa, você entender a pessoa, então aí Entendeu as você tem aptidões dela também, exatamente, você né. tem começa a agregar, né, todas essas coisas na liderança, Uhum. né. Você trazendo isso me traz algo que acontece aqui na Primor, que eu não sei como isso se dá lá na sua realidade. Vamos ver se fica fácil da gente trazer nesse ponto, porque eu acho muito importante para quem está ouvindo. Eh, hoje o meu papel é bem esse, é liderar de fato o time, né, e traduzir a visão, o que a gente precisa fazer acontecer. Vamos dizer Exato. assim, de todos os meus serviços, esses são os 2 principais, né, eu tenho que estar olhando o tempo todo se o time está na direção certa, na visão certa, indo, né, em rumo daquele objetivo, daquela meta, seja meta financeira, ou Uhum. seja meta, vamos dizer assim, de atitude, de comportamento, enfim. E quando se tornou mais desafiador? Quando eu olho para a nossa jornada, lá no começo foi desafiador porque era novo, mas tem um determinado momento da nossa história, eu diria que há 2 anos atrás, que ficou mais desafiador para mim, enquanto pessoa, porque antes eu liderava pessoas de forma direta. Aí começou a acontecer algo diferente. Eu lidero um grupo de pessoas que lideram as pessoas, né? Então, por exemplo, hoje aqui depois do podcast, no fim dessa manhã, né, nós vamos ter uma reunião de líderes, essa reunião é mensal. Então, nessa reunião, eu vou traduzir aquilo que eu estou vendo, aquilo que está faltando, aquilo que tem que ser resolvido, enfim, para um grupo ali aproximadamente de 10 pessoas, né? E essas pessoas têm o papel de disseminar isso no grupo como um todo, para as outras 40 que sobram. E isso para mim foi talvez o momento mais difícil, porque aí eu precisei exatamente pegar isso que você falou, olha, a visão é essa, o caminho é esse, passo a passo, e também ajudar as pessoas a ter um passo a passo de como repassar isso. E Exato. aí é onde começa, talvez, para mim, começou a ficar muito difícil, óbvio, depois você vai aprimorando, descobrindo métodos para isso, mas foi muito difícil. Lá eu acredito que, como são mais de uma empresa, talvez isso aconteça também, Com né? certeza, com certeza. Isso é um desafio pra gente, né. E nós, líderes, né, assim, realmente a gente tem que ter esse entendimento. Então, aí você tem que buscar realmente o conhecimento, né, dentro dessa área. Sim. Então a gente também tem que estar à frente do conhecimento para você lidar com cada um. Uhum. E uma coisa muito importante, né, isso que você falou, a gente faz o organograma, vamos dizer Sim. assim, né, que é a gente que tem a visão, você tem aquele grupo menor que você trabalha com ele e cada um deles vai ter o deles. Então, aqueles líderes também, por exemplo, em cada loja eu tenho um gerente. Aham. Então eu lido mais com os gerentes, né? Então, Aham. quando eu sento com o gerente, eu vou falar para ele, falo, ó, esse mês a gente precisa chegar aqui. Então, quais são as estratégias? Essa. Então, eu preciso que você desenvolva com eles isso, isso e isso.
E entende? aí tem que Só que daí garantir eu não posso dormir e esquecer, né. Eu exatamente. tenho que ter uma supervisão, eu Aham, tenho que estar perguntando, eu tenho que estar ali. Então, assim, realmente é um trabalho, né. sim, Às vezes a gente fala assim: "Ah, não é um trabalho pesado", mas é um aham. trabalho Meu da Deus. mente que você está É, direcionando, né. aham. Essa fase do ano é a fase que eu falo que é a fase que eu mais trabalho. Existem 2 picos, né, pra mim aqui, começo e fim de ano, né, é as fases mais complexas, porque agora a gente começa o planejamento do ano que vem. Sim, E aí eu tenho que concentrar nessa visão para o ano todo. exato. E aí é esse o ponto, tá, mas essa é a visão, mas como que eu vou traduzir isso para as pessoas? Como que eu vou monitorar e garantir que elas entreguem isso depois? Realmente é muito desafiador. Por isso que é uma arte, gente, tem que É uma compor de arte. diversos elementos, né? A gente vai olhar ali, talvez as aptidões nossas, um time com aptidões, ter, né, a prática de escutar, né, as Isso. pessoas, também ajudar elas a desenvolverem as suas próprias aptidões, guiar. Então, é muito artesanal, É. não, né, não é uma coisa que nós conseguimos fazer em nível amplo, né? E é bem bacana porque, né, aqui com você eu posso pegar esse tema, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver muito isso, né? É Sim. sempre um trabalho artesanal, né? Quando Jesus escolhe ali os discípulos, ele leva eles um grupo mais seleto, tem os outros que o seguem, mas tem um grupo seleto. Desse grupo seleto, ele tem mais três, que é um Uhum. grupo mais seleto ainda. Então, isso também vai dando pistas para a gente, desde a antiguidade. A gente pode pegar, óbvio, na Bíblia, mas a gente pode pegar em toda a história. Sim, O contexto de liderança, ele está sempre no aspecto artesanal, com certeza. construído ali, né, muito na intimidade, na proximidade, né? E, André, tem algum, assim, algum processo, ritual de liderança que você acha que é indispensável dentro das empresas de vocês? Que você fala, olha, quando nós passamos a fazer dessa forma, quando nós passamos a fazer algo, é um encontro, é uma reunião, todo dia tem reunião, não tem, né? O que que você acha que fez o time comprar a ideia, né? E depois vocês foram replicando? É, na realidade, a primeira coisa, a gente tem que ter clareza, Uhum, né? Então, o líder, ele tem que ter a clareza, a visão clara do que aonde vai chegar. E você passar isso. uhum, Então, para você passar isso, realmente a gente cria estratégias, né? uhum, Que são as estratégias, é o seguinte, reuniões é algo que é primordial, sim, né? A gente tem reuniões praticamente todos os dias, né? Porém, aquelas reuniões com os gerentes, né? Que é para você alinhar, aham, para você falar do mês todo, até para um futuro aham, alinhamento, né? Eu acho que isso é importante. E essas reuniões para falar das coisas do dia a dia. aham, Porque a gente, e como você disse, a gente precisa ouvir. Então, não é a gente, líder, que vai lá falar, mas uhum, é o nosso ouvido que está ouvindo para que a gente possa direcionar dentro, talvez, de um problema que aconteceu no dia a dia. Ah, uhum, às vezes é um cliente, olha, gente, a gente está com um problema aqui nesse projeto, né? A gente precisa resolver. Olha, aconteceu isso com tal cliente, olha isso aqui. Então, assim, porque o líder é sinônimo de resolver problemas, né? aham, Então, exatamente. a gente precisa enfrentar isso. E Então, sem planejar, né? sem planejar, né. É, Então isso é importante você estar sempre ali tendo esse feedback com o seu liderado, a sua equipe, né, uhum, porque é isso que vai afinando também a visão, a meta que você quer chegar, o resultado que você quer chegar, né, você ouvir, de repente você está ali quebrando tua cabeça, né. Eu falo assim que o líder, a gente também tem que ter humildade, né, para sim, ouvir, e porque as pessoas que estão com você elas têm um potencial também, né. A campanha do ano passado, que a gente lançou ali na Imperador Home Design, que foi a uhum, Celebration, uhum, né, que pegou muito, foi muito legal, sim, foi a ideia do colaborador meu, do Vinícius. uhum, Aí por quê? Porque a gente sentou, gente, a ideia, a visão eu tinha, mas eu não tinha ainda definido o nome. uhum, E aí a gente, nossa, todo mundo celebration, celebration, ficou celebration, né, e a coisa pegou. E esse ano vai ter o Celebration Home, né, que é celebrando em casa, já já nós vamos lançar aí, legal, né. hein? Então assim, são essas estratégias, né, e são essas reuniões, que é a gente chama de brainstorm, né, que é a Aham, chuva de ideias lá, sim, pra gente buscando isso daí. Então aham, assim, e você também instigando
o potencial que cada um tem, porque às vezes as pessoas nem sabem que ela tem, Sim, né? E um líder também, ele enxerga isso. Como Jesus enxergava as sim. coisas, né, nos apóstolos que nem eles sabiam, Aham. Eles não né? imaginavam que eram Pegavam capazes, né? os improváveis, Aham. né? E eles tinham o potencial deles. Então, Sim. a gente também, a gente com o processo da liderança, a gente vai tendo também isso mais aguçado na gente, Uhum. né? De enxergar, né? Essa semana mesmo conversei com uma colaboradora minha, ela falou assim, perguntei se ela, como é que você tá? Você tá bem? Porque eu desafiei ela a fazer um curso de flores, né? Aham. E porque ela gosta já de flor natural, e a gente tem isso, né, de montar Faz vaso. muito parte É, do e roteiro de ela vocês. ela trabalhava no financeiro. Uhum. Tipo assim, nossa, não tem nada a ver uma Meu coisa com Deus, a né? outra. Mas eu vi que ela gosta, Aham. e ela se deu super bem. Aham. Você vê cada rancho que ela tá montando e ela tá super feliz. Aí ela fala assim: "Nossa, eu não sabe", né, a gente parece que a gente não sabe que a gente tem essas coisas. Então a gente também tem que estar com essa percepção, a gente liderança. Por quê? A gente vai chegar num resultado com a equipe. Aham. Sozinho a gente não Não consegue, chega, é né? impossível. Então a gente tem que tem a visão, a gente tem as estratégias, mas as pessoas que estão à nossa volta, né? Elas precisam também ser desafiadas, elas precisam, né, ter uma direção também, que de repente eu enxergo, mas eu vou falar para ela: "Ó, você tem esse potencial". Às vezes ela não sabe, mas ela tem que experimentar isso, Uhum. para Tem ela entender que ela tem que tem, mover ela a dar o primeiro passo, né? entendeu? Então isso é importante. E com tudo isso, né, a gente vai chegar no resultado, Uhum. e isso é muito importante. E para isso eu acho que é importante o líder ser aquele que faz nascer uma ideia, né? E nunca aquele que mata a ideia, né? Esse é Exato. um grande defeito que eu vejo assim, né, em muitas lideranças, muitas vezes que a pessoa ela não consegue aceitar o diferente ou acolher aquilo que está fugindo daquilo que ela gosta. Ah, eu acho que o mundo é cor-de-rosa, então se Tem que ser aparecer um tudo amarelo no meio, não vai dar certo. Então isso é um detalhe e para mim sempre foi muito desafiador isso. Eu tenho, né, nós vamos encontrando pessoas de diferentes opiniões, diferentes visões, diferentes credos, eh, e você precisa aprender a usar sim, tudo isso com ao certeza. favor da liderança, né? Não usar no mau sentido, mas usar no bom sentido, trazer tudo isso para um aspecto mais próximo. Você foi falando essa questão dessa funcionária, foi me recordando alguns momentos que eu tive aqui. Eu tenho funcionários e pessoas que são até sócios, assim, que ao longo do caminho eu fui enxergando isso. Fulano, eu acho que você pode fazer essa função. Mas o que que é isso? Eu nunca vi falar disso, né? Olha, então vai estuda isso, depois você me diz, né? E muitas vezes a gente a gente abre os olhos da pessoa para um universo que ela não conhece. Um caso que a gente já trouxe aqui, o pessoal vai saber aqui, por exemplo, é o caso da Tailine, que é a nossa líder de sucesso do cliente, e eu já trouxe ela aqui no podcast exatamente para a gente contar um pouco disso, porque ela vem da área de pedagogia e ela ia muito bem no atendimento. Ela atendia muito bem. E eu falei: "Você tem a cara disso daqui, né". Eu não sei o que que é isso, né. Não, então vamos aprender, né. Então é um desafio e hoje ela é super realizada, no aspecto profissional ali, como que ela desenvolve as coisas, então é muito legal isso. E liderar, né, eu acho que tá muito nesse sentido mesmo, da gente enxergar algo que a pessoa ainda não enxergou, Sim, né. Uma pessoa do financeiro que você vai desafia ela a viver um trabalho que teoricamente é um pouco mais manual, artesanal, né, e a pessoa ali se desenvolve. Um ponto que eu quero pegar ainda desse aspecto das empresas, até a gente estava falando um pouquinho disso antes, você mencionou que ali na rotina da loja onde você fica, de fato, onde você cobre ali, vocês têm um desafio de ser um varejo, mas ao mesmo tempo é tudo muito personalizado. sim. É. Como que você faz para trabalhar essa consultividade? Porque é algo bem específico, né? É, é.
foi bem desafiador para mim, né, que eu saí da área de educação física, né, pra design, né. Muito Por mais diferentes. que eu gostasse, que eu já me interagia com isso, né, mas foi um desafio para mim lidar, né, com designers, com arquitetos, né, é um nicho que eu ainda não tinha uma experiência efetiva, né. Varejo sim, eu sempre tive, né, Aham, porque desde quando eu estudava, eu já levava meu pai tinha livraria, aham. e eu levava as coisinhas para vender na escola, então na hora do recreio, né, a Andréia estava lá vendendo lápis, borracha, Aham. caneta, então isso já é uma coisa minha também, né. Mas para cada nicho, né, de varejo, você tem uma estratégia, um foco, um posicionamento, né. Aham, Então, assim, eu vim de outros posicionamentos, então eu tive que, vamos dizer assim, buscar mais conhecimento, né, por isso que aham, eu fiz daí o curso técnico de design para mim conseguir entender. Então hoje e trabalhar uma equipe que era só varejo, que também não era daquele aham. ramo, né. Aí vem aquele negócio: "Ah, vendedor que é vendedor vende qualquer coisa". Não Não sei, é tão não é simples. tão simples, mas você tem que ter conhecimento daquilo, né, você tem a expertise de ser vendedor, porém, você também tem que, ir de encontro ao objetivo do cliente, né, aquilo que ele quer. Então ali, a gente além da gente desenvolver também projetos, né, de design, de interiores, a gente também trabalha com o projeto dos nossos, né, arquitetos e designers também, e também chega pessoas que ela quer fazer do jeito dela, né, Sim, comprar o produto do que ela quer. Então, assim, então a gente tem ali muitas coisas, né, envolvida em uma só. E sim. eu tenho que levar os meus colaboradores a entender todos esses nichos, Hum, né. Então, realmente, assim, são, essas reuniões ou cursos, né, além de entender do produto, entender de uma decoração, o que que equilibra isso com isso, porque a André já chegou falando aqui, ó, tem que mudar, tá faltando falar ao vivo aqui, tá, gente? Vamos dar uma transformação aqui nesse podcast, viu? Não vai demorar não, que no próximo já vai já ter vai estar diferente. é. Então, assim, a gente tem, né, essa visão, mas eles também têm, porque eu não consigo atender sozinho todo mundo, Sim, né? Então, a pessoa chega, eles têm que ter noção, né, do que cor combina com cor. Então, não é só um atendimento, né, varejo, simplesmente vender um produto, né? Até porque ali são produtos, são assinados, tem produtos que tem o seu valor agregado por ser realmente uma peça diferenciada, que foi pensada, né, que foi desenhada, que levou tempo para ser aprovada, né, ergonomicamente correto, uma cadeira, por aham. exemplo. Então, tem toda ali uma história, algo que desenvolveu aquele produto, né. E você imagina você chegar numa casa e você deixá-la toda harmoniosa, né, então, assim, a gente também tem que ter essa expertise, esse conhecimento. Não só eu sozinha, mas eu passar isso também para eles. Então, Sim. toda semana, né, a gente tem, apresentação de produtos, são estratégias que eu estou te Aham. falando. Olha, gente, agora a gente vê esse produto, levar eles para a fábrica para aprender do produto, porque não é simplesmente um sofá, né? Uhum. É o que compõe esse sofá, né? Qual que é, além do design, além de você olhar bonito, mas isso tem algo ali, né? Uhum. Para você explicar para o cliente, né? Sim. É como se eu fosse comprar uma BMW, por exemplo, Aham. né, tem todo É, não é um varejo né, convencional, nós não estamos falando ali de é algo mais específico, né. exatamente. Então, assim, atendimentos são mais demorados, tem clientes e arquitetos, projetos, né, que a gente atende que leva 3, 4 meses, até 1 ano, Aham. você atendendo o mesmo cliente. É, porque daí vai depender de outros fatores, né. É Sim, diferente, eu vou dar um exemplo, você vai no varejo convencional: "Olha, eu preciso de um sofá para minha casa, eu moro no endereço tal, gostei desse, me entrega", exato, né. Ali tem todo esse aspecto, né, às vezes você vai lidar com o arquiteto, com o design, às vezes a casa está em construção, tem, exatamente, todo esse aspecto em volta, é o sonho da pessoa, ou a pessoa trabalhou a vida toda para construir aquela casa daquele exatamente. jeito, então realmente tem uma parte muito consultiva e
eu uso isso aqui na Primor, tem um aspecto bem importante que eu sempre gosto de trazer para o pessoal, que quando nós abrimos uma empresa, né, hoje são mais de 1.000 clientes, André, e eu falo assim, nós estamos lidando com sonhos. Sim, Por quê? Um médico que nos procura para abrir o CNPJ, nós não sabemos a trajetória daquele médico. Talvez, né, que nós estamos numa região que já está próxima ao Paraguai, é muito comum aqui quem vai daqui estudar no Paraguai. Então, talvez a pessoa renunciou 8 anos dos amigos, da família, em outro eu sei local para como é que é conseguir, né? isso. Sabe muito bem. Já tem na família Eu essa sei bem realidade, né? essa realidade. Então, assim, então é um sonho. Pera lá, então eu não posso tratar como um simples CNPJ. Exato. Lá para vocês seria, eu não posso tratar como uma simples venda. É, não. Tem todo esse processo por trás, toda essa história, e eu tenho que trazer isso para a mesa de vendas, porque isso obviamente vai impactar no resultado, Com né? certeza, Porque eu- as emoções, elas estão sempre em jogo numa venda. Né? com Então, certeza. a forma como você impacta, como que você gera empatia, conexão, ela vai fazer diferença na venda. E isso também vai impactar muito no nosso jeito de liderar, porque nós precisamos treinar as pessoas para estar Isso, prontas a isso, né? exatamente. Então, assim, é desafiador pra gente, Uhum. né? Porque desde o momento que você porque assim, além de gerar resultado, né? Porque a gente vive de resultado, não tem Sim. como. Então, assim, uma venda lá no final que ela é concretizada, né, ela já começou há muito tempo, né? Uhum. Então, assim, às vezes o cliente chega, tá lá no chão, então a gente tem que ir antes, ver quem é esse cliente, acompanhar esse cliente, né? Para oferecer o nosso trabalho, para ele saber que a gente tem aquele produto, Sim. né? Então, assim, realmente é algo que é construído, né? Sim. E toda a equipe, né? Então, às vezes a gente entra numa casa, a pessoa tem problemas lá na casa, mas eu tenho essa parede, tem esse problema. Então, você tenta ajudar a pessoa, né? Por Uhum. exemplo, é uma coisa bastante interessante quando eu chego para porque às vezes a pessoa fala: "Ah, eu preciso da decor". Às vezes a pessoa já Uhum. tem os produtos, né, sofá, tal, eu quero decor, tapete, essas coisas. "Mas André, eu tenho algumas peças que é de valor sentimental para mim". Falei: "Ótimo, vamos usar as peças", Uhum. né. Então não é uma coisa assim também que você descarta tudo porque você quer vender. Não, Aham. é a história da pessoa, né. Sim. É o sonho que você realiza. Então, isso para nós, o Ítalo, uma coisa muito importante, né, que a gente tem que ter é a cultura da empresa, Sim. né, para que os nossos liderados, colaboradores, eles entendam qual é a cultura da empresa, Sim. né. Isso é muito importante para a gente que lidera, Aham. né, como você vai abordar esse cliente, olha, né, como você, vai tratar esse cliente, isso faz parte da cultura da Sim. empresa, É que a gente todo um tem que ter, roteiro, né? né. Então isso é importante, por quê? Porque todos, né, são importantes, todos aqui que vai entrar vai ser atendido dessa forma, né, Uhum. a gente tem que ter um padrão, né. Sim. É claro que sempre conhecendo o cliente, às vezes tem uma personalidade diferente do outro, mas Sim. a cultura ela tem que ter, Ela tem que estar em tá. todo momento, né, ela É, não pode desaparecer. Isso é muito importante e o líder, ele é o guardião dessa cultura, né. exatamente. Nós temos que garantir que ela esteja, existindo, permanecendo, sendo real ali. André, é muito bacana, mas ainda no contexto de liderança eu quero entrar no outro campo com você. Eu falei que eu Deixa ia eu entrar, falar uma pode coisinha falar, que fica à tá me vontade. passando pela cabeça, que eu Aham. acho importante, porque assim, nós como líderes, as coisas têm que começar com a gente. Aham. Então eu não posso transferir a minha responsabilidade para o meu liderado. Sim. Então, assim, o que eu vejo, assim, muitos, talvez pessoas que lideram, empresários que, mas meu funcionário não faz isso, não faz aquilo. Mas você faz, É. né? Porque o primeiro papel do líder é ser exemplo, né. A gente, assim, então, eu acredito, né, que na minha trajetória, eu sempre fiz primeiro. Aham. Isso é uma coisa minha, né? Aham. É a proatividade que eu tenho. Então, assim, uma coisa muito importante hoje a gente tem as redes sociais, né? Que Sim. hoje, se você não está na rede social, Não. é muito complicado. Aham. E muitos transferem isso para outra pessoa, Aham. né? Eu tenho uma pessoa que cuida das minhas redes sociais, que me ajuda, que me auxilia, mas
eu estratégio com ela. Aham. Eu Você monto a tá junto, estratégia com né? ela, porque eu sei do meu negócio. Aham. A Exatamente. visão tá Ela comigo, sabe de marketing, ela não sabe da entendeu? estratégia de móveis, né, do design. Exatamente. Então, assim, vou falar aqui para os líderes aí, né? Sim, mas é Toma importantíssimo rédea isso. daquilo que É. você quer para o seu negócio, a tua visão, onde você quer chegar. Aham, Conversa com o seu marketing, fala assim, ó, eu quero isso, aham. né? E isso Ó, já tô isso falando é. demais. Não. E, André, assim, isso vem muito de encontro com o que eu acredito. Na verdade, assim, nas minhas mentorias para contadores, a gente tem um público aqui, inclusive, que acompanha, que são contadores também, que são alunos meus, e eu sempre falo isso, falo, estratégia é algo que não se delega. Estratégia não se delega, não tem como. A única forma de eu delegar estratégia é eu sair do trabalho, eu parar de operar, então eu contrato alguém para fazer o meu papel Exato. e eu vou embora, vou ficar em casa, né? Aí eu posso delegar, aí sim eu delego, mas enquanto eu estou na liderança do negócio, eu sou o líder, a liderança não tem como ser delegada. É impossível, né? E é bem isso. É, mesmo tendo todo o time de marketing, eu me envolvo na estratégia de marketing, eu me envolvo na venda, eu me envolvo em como está acontecendo os resultados. Esse tipo de coisa não sai, né, nunca, parece que nunca vai sair ali da gente, não tem como, porque senão significa que eu estou desconectado com a empresa. Uhum, Já não é tenho isso. mais conexão, já não sei. Ontem mesmo, né? Foi bacana você mencionar isso. Ontem eu estava na academia e aí eu vi que tinha um post novo no Instagram da prima. Eu já abri, falei, não, aqui tem um ponto aqui que não tá legal. Já na hora, já chamei, olha, tem que corrigir isso daqui. Aí eu aproveitei e já dar uma olhada nos últimos posts. Falei, olha, aí eu mandei ali um print que eu tinha de uma reportagem e falei para Amanda isso ontem. Falei, Amanda, olha isso daqui e olha os nossos últimos reels, né? Vê Vê que os que mais têm alcance foi porque nós fizemos isso, né? Então, tipo assim, isso é uma coisa que por mais que eu tenha ali uma pessoa de marketing, tem um time no caso, você tá sempre de olho, não Sim. tem como você sair disso, e isso é muito importante. Para nós que vendemos só no digital ainda, é mais Mais ainda, ainda, né? né? Mais ainda, porque realmente nós dependemos disso, Sim. né? É uma coisa que eu falo, né? Eu sempre falo para eles, né? Eu falo, gente, quando o cliente entra aqui na loja, né? A gente tem a cultura de atendimento, de tudo. Nossa, a gente faz, né? Atende Aham, super bem. Por que que a hora que o cliente, o nosso Instagram, as nossas redes sociais, é a nossa loja, é o sim, nosso é negócio. uma Então, extensão. então a gente também tem que usar da mesma cultura. E quando alguém nos chama no WhatsApp, no Instagram, por que que você não vai atender de acordo, Aham. né? É a mesma É a coisa, né? mesma coisa. Hoje, né? A mesma coisa. Aham. Evoluiu muito, então, e a gente tem que estar nessa, E talvez, tem que assim, acompanhar, até o não tem público de jeito. vocês é um público que vai literalmente para essa linha, né? Eu vou dar um exemplo. Eu não me recordo a última vez que eu entrei numa loja para comprar. Tá vendo? Eu não me recordo. Eu vou fazer o quê? André, eu preciso disso, disso e disso. Você tem? Você consegue me atender? Ah, beleza. Aí, é algo que realmente eu preciso ir lá ver. Aí eu vou, mas é muito difícil isso acontecer. No nosso caso, né, como é um sofá, como Aí é a um pessoa acaba móvel, indo, né? né? Porém, ela vai lá no último recurso, tipo, Exatamente. para sentar e fechar. Aham. Tipo assim, ela já avaliou, ela já Já gostou do vale, preço, já gostou do exatamente. atendimento. Ela fala, agora eu vou lá Já só. escolheu o modelo, não é essa que eu quero. Então, só vai lá para Aham. você E, entende? e, e aí a importância, né, que esses meios digitais desenvolvem nessa venda, Com né? certeza. Então, se realmente não for uma parte, for visto como algo, né, Uhum. separado, e muitas empresas ainda vêm, viu, André? Esses tempos atrás aconteceu uma experiência chata comigo. Eu até contei para minha esposa esse dia, ela deu risada, porque eh, era meio da tarde, eu não havia trazido nada para comer. Falei, nossa, eu vou precisar achar alguma coisa para comer. Aí eu mandei mensagem num determinado estabelecimento. Olha, me mandem o cardápio para eu ver o que que vocês fazem, né? Nós não temos cardápio digital. A hora que eu vi aquilo, tipo assim, eu falei, muito obrigado. Eu nem segui o atendimento, porque Perdeu a venda. porque não faz o menor sentido eu achar que eu preciso ter um cardápio físico se eu tenho um estabelecimento de alimentação e não ter um cardápio digital hoje. Não faz o menor sentido, né? Eu não ia sair daqui lá e lá ver o que que eles vendem. Tem como. Não faz o menor sentido. Então, assim,
E muitos empreendedores ainda erram muito nisso. É, e você vê, né, que você falando nisso, sempre a gente tem que estar criando estratégias, né? Por exemplo, qual é a nossa. Olha, gente, vamos eh, criar fichas, Aham, arquivos com fotos, né? Que a gente tem toda a parte sim, digital, temos todos os catálogos que a gente trabalha. Porém, hoje é tudo digital. aham, Então a gente criou, né, algo que todo mundo tem acesso. É sim, uma pasta, ó, aqui estão todos os catálogos, ó, aqui estão todas as ambientações. Então a gente antes a gente não tinha essa coisa de guardar, né, porque a aham. gente estava ali na mão. Era só Hoje pegar e não. folhear. Hoje é 8 horas da noite, tem um cliente perguntando para mim. E se eu tiver ali na mão e responder ele rápido, eu Nossa, posso ganhar venda, né. exatamente. Porque se Então ele não for um cliente fiel, ele tá perguntando para você e para mais 5 ao mesmo tempo, exatamente. né, então, aí você Aquele que for mais respondeu, rápido, né, né. opa, Então, né. isso também é algo, né, por exemplo, eu joguei isso lá no a gente não é da era tecnológica, né, vamos dizer assim. Mas a gente sabe o que a gente quer. Olha, Aham, gente, então a gente tem que criar estratégias aqui para a gente ter as coisas mais rápido. uhum. Aí tem um determinado lá, fala assim: "Ah, eu tenho a ideia". Ótimo, Olha, assim dá certo, dá né. certo, então vamos fazer. Exatamente. Entende? Então, daquilo lá eu descobri que ele tem um potencial grande em fazer outras coisas, né, e Você eu já vai estou desafiando ele. E aí aham. até perguntei para ele: "Você tá gostando?". "Não, tô amando, É, não e eu é e é tô me isso. descobrindo", E ele é isso, falou. até aqui dentro eu falo assim, André, tipo assim, por mais que nós somos uma empresa que envolve muita tecnologia, tem muita coisa, né? Eu não sou a pessoa da execução da tecnologia, né? Sim, Nós temos até software, né? E daí hoje mesmo eu tenho uma reunião à tarde sobre software, e é engraçado que na reunião eu sempre tô assim: olha, se a gente fizesse isso dessa forma, pensando assim e tal, e acontecesse isso, aí eu olho pro time que desenvolve e falo: é possível? Porque na minha sim, cabeça eu só tenho a exatamente. ideia, né? E às vezes a pessoa fala: olha, se a gente fizer dessa forma, dessa forma, dessa forma, bacana, Não, né? isso é legal, porque isso é o time, a equipe, e esse é o papel do líder, Sim. né, de você ter as ideias, de repente, ter a visão, mas talvez a gente não saiba executar, mas aí a gente pergunta para o outro: "E aí?", Aham. né. É, E se o é pessoal essa a depender de mim tirar valorização uma também, né, foto bem tirada, gravar não vai rolar, né. né, não vai rolar. Apesar de eu usar muito as redes sociais, eu uso aquilo que é simples, né, uma gravação Sim. de vídeo simples, uma foto simples, se depender de mim. Uma edição E mais olha elaborada que não vai deu acontecer. trabalho para mim aprender esse simples, hein. Não, mas é tranquilo e realmente é a realidade, igual você falou. A forma vocês passaram por uma forma diferente de empreendedorismo, né. Eu Sim, eu passei ainda enquanto funcionário, então era diferente. Quando nós assumimos, já entramos nessa visão, né, é. então já era outra realidade, né. Mas André, muito bacana, acho que a gente está caminhando muito legal aqui, acho que já passou até o nervosismo, ó. E já tô ó, já vou posso ficar aqui o dia É, inteiro. não. E um ponto que eu vi aqui da sua história, e eu conheço, sei muito bem, eu vi que você é formado na área de teologia também, né? Também. E então, eu sei que você tem aí um papel de liderança dentro, né, da igreja, dentro da sua igreja, e eu queria entender assim com você, o que que você considera que é muito diferente desses ambientes? Eu falo porque eu venho desse ambiente também, né? Então eu entendo como é estar nos dois polos, e muitas pessoas que nos acompanham já viram eu dar esse exemplo aqui. Eh, eu falo que as igrejas elas têm um papel no desenvolvimento do líder muito importante. Por quê? Eu não sei como que é lá, né? É outra realidade, mas no meu caso, desde muito jovem, eu fui desafiado a tomar atitude, a ir para frente, a conduzir uma reunião, a pegar um microfone, a cantar para não sei quantas pessoas. Isso vai te expondo a uma necessidade de desenvolvimento, Com né? certeza. E como que é essa liderança em ambientes diferentes, né? Nós falamos muito aqui do ambiente corporativo e ali dentro do ambiente religioso, o que que você sente que muda, né? Assim, você fala, nossa, ah,
Isso aqui na empresa funciona muito bem, mas quando eu olho aqui porque daí, óbvio, a gente tem todo o campo Uhum. espiritual também, mas quando eu levo para dentro da religião, eu preciso de um refino nisso daqui, ou isso tem que ser muito diferente, ou é tudo igual na sua visão? Como que é? Bom, eu falo que nós, como pessoas, não tem como a gente ser uma pessoa num lugar e E em outra em outro? outra. A gente Aham, é íntegro, né? aham, Então, a nossa liderança, vamos supor, lá na minha empresa, eu tenho minhas características, né? Meu aham, caráter, minha persona, aham. que é a mesma da igreja, porque se for para ser diferente, Não, não não faz o adianta, menor sentido. né? Aham, Porém, são estratégias diferentes, sim. né? Então, lá no corporativo, a gente está lidando, né, com final de venda, a gente precisa sobreviver, né? Vamos dizer, Aham, vivemos nesse mundo capitalista, não tem como, não tem aham, outra forma, né? Então a gente tem as estratégias para chegar num determinado resultado, né? No caso, no âmbito ali da igreja, né? A nossa igreja, eu sou da Sara Nossa Terra, ela trabalha muito focado em formar líderes. aham, Porque é a visão do evangelho, né, de Jesus, então a gente tem essa visão ali. E ali foi onde eu cresci muito também, né. aham, Então, muita coisa que eu aprendo ali, eu passo também para o corporativo, né, aham. porque o nosso exemplo maior de liderança é Jesus, Sim. não tem outra coisa, né. A gente tem Aham, as pessoas que a gente inspira, que são líderes, que têm aham, resultado, mas o nosso real mesmo é tanto que, né, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, estamos aqui com essa aham, liderança. Mas ali, eu falo assim, que daí, vamos supor, lá a pessoa, ela quer alcançar um resultado, né? aham, A gente precisa alcançar um resultado. Lá na igreja, a pessoa faz porque ela quer. aham, Ela foi tocada, aham, ela recebeu algo e ela quer retribuir, ela quer aham, servir, aham, né? Porém, na minha visão, trabalhando com as 2 coisas, a gente não poderia separar isso, aham, né. Porque eu falo que a gente tem, 2 coisas, é o servir e o surpreender, aham. tanto em um campo quanto no outro. A Sim. gente teria que ter essa visão, Aham, né, você fazer além do pedido, né, aham. Não, é bem entende? bacana isso. Então, o servir, ele serve, o dom de Deus pra gente é o servir na igreja, é o servir no trabalho, né, é o servir em onde? Na sua casa. E você também surpreende. Então, eu falo que uma pessoa líder, uma mulher, ela pode liderar, ser uma ótima líder na sua casa, Sim. né? Mas ela pode fazer o serviço da rotina do dia a dia, mas um dia ela pode arrumar a mesa diferente. Então, ela surpreendeu, ela Aham, serviu e surpreendeu. Que é a excelência, né? Eu falo que é o que a gente aprende de melhor. Você sempre aham, fazer as coisas com excelência, aham. né? Que é o surpreender, Sim, né? sim. Então, eu acho que é isso. Mas realmente a gente tem como líder, né? No caso, na igreja, às vezes a gente tem essa dificuldade, que às vezes as pessoas não entendem muito isso, É a famosa tá? cultura do tipo assim, para Deus, né, foi se criando essa cultura talvez, né, então eu vou fazer o meu máximo. Mas mesmo que aquele máximo eu não me preparei, eu não estudei, então esse máximo, teoricamente, humanamente, é pouco. Eu poderia estar Sim, fazendo muito mais. Então talvez existe exatamente. essa cultura, né? E às vezes a gente vê assim, ó, a pessoa às vezes lá no corporativo, ela se dá o máximo. Aham, Ela quer aprender, ela quer porque ela tem que ter um resultado. E quando ela vai para a igreja, vamos colocar aham, assim, ela não quer fazer nada. aham, Ela acha que ela tá ali para ser servida. aham. Não, Deus tem que fazer as coisas para mim. E na verdade é o contrário, né? Sim, exato. E aí, a gente como líder, né, que às vezes a gente entende isso, né? Então, às vezes é difícil, é um processo até a pessoa entender, né? Sim. Mas quando a pessoa entende, ela está aberta, ela vai buscar realmente esse servir, né? Eh, há um crescimento muito grande, tanto espiritualmente falando, né, da palavra de Deus, quanto lá no corporativo. Porque também lá no corporativo, se eu colocar minha visão, se eu colocar as coisas, mas a pessoa ela embirrar em querer, não Não adianta, vai adiantar. vai A arrebentar. diferença é que na empresa, nessa situação, essa pessoa vai sair do Eu time. posso mandar ela embora. No caso, na Exatamente. igreja, eu não Não posso. tem como, né? A gente tem que Porque acolher. ela tá ali porque ela quer, Aham. né? Então
a pessoa vai ali, mas no fim, lá no fim, ela vai acabar, de repente, saindo ou indo para outro ambiente, eu não sei, Aham. enfim, né? Mas Ou mudando ou de visão. mudando de visão, que eu acho que é o mais correto, né? Aham. É o que a Porque gente espera é o que sempre a no gente fim, né? espera sempre, né? Mas em todos os âmbitos, realmente é um desafio, Aham. né? É um É, desafio. é desafiador. E daí, a gente estava falando no começo, você até mencionou, né, que você entende que a liderança para você veio como um dom de Deus ali desde do Sim, começo, né, desde do início da sua trajetória. Eh, e você, além, óbvio, de toda a capacitação humana que você buscou para isso, é nítido isso, mas você entende que também vem isso como algo divino mesmo sim. que te traz essa inspiração, né? Eu sempre falo que, assim, Deus, ele chama a gente, né? A gente tem um propósito, a gente está aqui por algo, né? Eh, uns chamados para ser líderes, né? Outros para ajudar os líderes, né? Sim, Eu falo, né? A Bíblia até fala isso, né? Que realmente cada um foi chamado, outros para serem realmente médicos, né? sim, É, mas eu falo assim que realmente isso é uma coisa minha, né? E dentro dessa liderança eu preciso servir. Eh, qual é o meu papel, né? Que eu acho que Deus espera que realmente eu inspire, que eu ajude as pessoas também, né, a crescerem, a também ser líderes, a desenvolver, isso tanto no âmbito profissional quanto no âmbito da igreja, né? Tanto que eu tenho um projeto na igreja, Empreendendo com Fé, né? legal. A gente faz algumas reuniões, eu falo também sobre toda essa parte, né? Na prática, como funciona, ajudando as pessoas que querem começar a empreender, né? Então, eu acho assim, a gente também tem que servir com eu vou falar uma coisa, o dom, na verdade, não é pra gente, né? É para É pra gente servir, né? servir. Então, eu acho que isso também que faz, né, a gente também crescer, porque assim, Deus ele dá o dom, mas a responsabilidade de desenvolver ele, de servir, de colocar em prática é da gente, Sim, né? Não é uma varinha eu sempre exa falo, não é a varinha de condão, exatamente, não é né? uma Não é mágica, uma né. mágica. O evangelho nos ensina isso, né, ninguém acende uma lâmpada para deixar É, escondido com embaixo da mesa, certeza. né, então, né, precisa iluminar, né. É O isso papel aí. do líder é nesse sentido, né. Você trazendo isso é bem bacana, porque eu acho que é muito importante dentro desse aspecto, e não só na igreja, em todos os âmbitos, o autoconhecimento, né. Isso. A Ana está aqui acompanhando, a Ana, tá estudando psicologia, aqui a gente fala muito, né, das aptidões comportamentais de cada pessoa. E eu vejo que existe, e isso, gente, tem teste gratuito, né, para você descobrir aquilo que você tem aptidão, que você não tem, e as pessoas negligenciam o autoconhecimento, Sim, né? E aí, às vezes nós vamos ver pessoas frustradas, seja na parte espiritual, seja na parte profissional. Ah, mas é que eu assumi uma função de liderança e eu não dei conta. Tá, mas você sabia se você tinha aptidão natural para aquilo? Ah, eu não sei. Aí você vai ver a pessoa não tinha. Ela é o oposto. É óbvio que vai dar errado. Semana passada, uma pessoa, eu fui falar com ela sobre esse tema de liderança no ambiente religioso. Ela me disse: Olha, né, Ítalo, eu estou disposto a ser o braço direito, ah, legal. mas eu já entendi que a função de liderar eu não consigo, né? Não dá certo, eu não vou conseguir. Mas eu sou o braço direito. Se a pessoa precisar que eu vou, aonde ela quiser que eu vou. Mas eu não consigo liderar. E isso é fruto de um autoconhecimento, e muita gente foge dele, né? Não sei se as pessoas têm medo de descobrir o que tem Uhum. dentro delas, né? Interessante, eu lembrei, né, já que a gente está falando nesse assunto, a parábola dos talentos, né? Sim, Eh, por exemplo, quando você começa a desenvolver um dom, é aquilo que, né, fala lá. Então, aquele que escondeu o talento foi sim, tirado dele, sim. mas aquele que multiplicou foi dado mais para ele. Aham, Então, eu falo que quanto mais a gente desenvolve nossos dons, mais a sim, gente serve, mais dons a gente exatamente, vai vendo que tem, né? Mais exatamente. habilidades, porque o dom da liderança, né? Não é só você liderar, você tem Aham, outras coisas que e você que envolve. desenvolve, né? Aham, As habilidades de conhecer a pessoa, de ter empatia, de saber ouvir. Isso tudo é habilidade, aham. né? De estrategiar, de ter visão. Olha quanta coisa, né? Então, É muito vamos dizer assim, impactante, não é, exatamente. né? É realmente assim, é a gente realmente buscar saber quem a gente é de verdade. E o evangelho, ele traz isso pra gente, uma identidade, né, de saber quem a gente é
e nos dá também direção, né, para Aham. que a gente possa ir e desenvolver esse nosso dom, não só ali dentro da igreja, né. Eu sempre falo, vestir a capinha de reino de Deus dentro da igreja é muito É muito fácil, fácil, né. né. Agora você tem que vestir a capa onde você está, lá no seu trabalho, né, dentro Na da sua casa, casa, com seus amigos, é onde você faculdade, onde faculdade, estiver, né. né. Então assim, realmente e você focar naquilo lá e com certeza você vai ter sucesso e vai alcançar aí o que você almeja. Muito bom, muito bom. E assim, já para quase a gente fechar aqui, André, eu quero te fazer uma pergunta, né. Eu queria que você, assim, e à vontade, a sua opinião, né, quais as características que você considera importante para um bom líder, né? Então, quem está ouvindo a gente, a pessoa fala, cara, eu não sou um bom líder, né? Quais características a pessoa tem que buscar, ao seu ver, assim? Fala, ó, é essencial para você se tornar um bom líder, você desenvolver essas características. O que que você diria, assim, pra gente? Olha, eu acho que bastante importante é realmente você saber se é isso mesmo que você quer, né? Se conhecer, Se talvez, conhecer, primeiro. o autoconhecimento, o conhecimento, né, do nicho da sua liderança, porque Aham, existem vários nichos de liderança. Então, você conhecer realmente, eu vou ser levantado para ser líder, no caso ali, né, sou líder ali das pessoas, do varejo, então eu tenho que conhecer isso aí. aham. Você é líder de uma outra situação. Sim, Então, você tem que ter esse conhecimento dali da onde você está aham. sendo levantado, né, para que você desenvolva realmente uma liderança boa, porque através disso você tem que saber as estratégias, como está o mercado, para você botar em prática, né. E eu acredito que a gente também ser humilde para você aprender e para você ouvir, porque é disso que a gente vai formar a nossa equipe e vai saber direcionar, Sim, né. Então eu acredito, assim, que essas são as coisas muito importantes, né, para que a gente possa romper. E o servir. aham, Né, que eu falei, o servir e o surpreender, que eu acho que as 2 sim. coisas e a ação, que eu acho muito importante também, né. Então vamos lá, a gente falou aqui Olha, do é um monte de coisa, né. o autoconhecimento, Autoconhecimento, o conhecimento, conhecimento, aí né, nós falamos do servir, do né, servir, e vou pegar esse termo, servir e surpreender, gostei muito servir e disso. surpreender, né. E você falou da E ação, ação. Eu acho que essas 5 coisas aí, se a muito gente come importante. dentro dessas 5, né, a gente tem as ramificações Claro, para baixo isso aí. aí vai vai dar muito trabalho já, mas eu acho bacana essa visão, porque eu vejo que muitos líderes erram, ou caem, ou passam por situações que não Sim, precisariam passar, por não se conhecer, né. Por exemplo, tem diversas pessoas que são excelentes líderes, mas ela não sabe lidar, por exemplo, com dinheiro, e ela é, vai quebrar. vai quebrar. Se ela não reconhecer que ela não É. sabe lidar com dinheiro, e ela precisa que alguém cuide do dinheiro dela, ela vai quebrar. Exato. É isso que eu falo de saber ouvir, né, e Aham. de ter humildade também. Por quê? Porque talvez, mesmo eu sendo líder, eu tenho alguma coisa naquilo que eu não consigo dominar, Sim. mas aí eu preciso achar a pessoa certa para Aham. me ajudar naquilo lá, E às vezes algumas coisas né. é possível desenvolver, Sim, obviamente, outras coisas não é possível, você não vai conseguir, é natural mesmo, e aí você vai ter outra pessoa. E tem alguns pontos, né, tem coisas que não vale a pena desenvolver. sim, A porque depender da não função, né, é muito natural isso hoje para mim. Por exemplo, né, eu mencionei aqui que na tecnologia eu não executo, sim, né, eu tenho a ideia. Tudo, mas por que então não fazer um curso de web design? Aprender a uhum, desenvolver. Mas porque não vai valer o meu tempo, eu sim. preciso fazer outra coisa Olha, para que outra eu pessoa tenho que faça isso. voltar para a gente falar da gestão do tempo, Olha, porque é importante. um tema muito complexo também, E eu gosto muito que dele, entra tá. justamente nisso, né? Como você vai gestar o seu Aham. tempo, né? No meio de tudo isso, você tem que gestar o tempo, né? Não, Porque, por bacana. exemplo, assim, principalmente as mulheres, né? Que não é Meu só a Deus. liderança do trabalho, né? Então, no meu caso, a liderança da igreja, do trabalho, tem a Da casa. casa. Agora eu sou vó, né? Tem que ter o tempo para criança também. Né, enfim, uma série de coisas Sim. que a gente tem que compor. E aí, dentro dessa liderança, existe também isso que você falou, né. Existem coisas que eu não vou fazer, mas eu vou delegar, Aham. né.
Sim. Então, por quê? Porque aquilo já não é mais para Não, mim, não, porque eu não tenho cabe outras mais. coisas que só cabem em mim. Aham. E a gente não consegue fazer tudo. Show. Então já fica lançado o convite, nós vamos ajustar depois a data, mas nós vamos fazer, porque é um tema que eu gosto muito, André, Uhum. muito mesmo, né? Eu falo isso volta e É. meia com o meu time. E na verdade é o que mais as pessoas reclamam. Ah, por que você não. É porque eu não tenho tempo. Aham. Essa é a palavra mágica, Não, né? Porque eu não tive tempo. sim. Teve muitas, né? Muitas pessoas que eu trabalho, às vezes, com o trabalho. Ah, mas o que aconteceu que você não fez isso aqui? Ah, não deu tempo. Será que não deu Será que não tempo? deu Ou mesmo? será que é o tempo que está mal distribuído, né? Né? É É um, isso, é né? algo, é um problema, então já fica aqui esse gatilho para a gente falar em breve aí. André, mas eu quero agradecer, né? Quero dizer que é muito bom ter você aqui, foi muito legal. O tempo passou assim que. Ah, tem as perguntas, eu já estava agradecendo. Não, Gente, as mas vamos perguntas. lá. Não vamos esquecer dessas perguntas. Apesar que eu já respondi quase todas aqui, Olha né? No só. pessoal aí. Onde que vocês me mandou? Só para no meu WhatsApp? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Olha só, gente, Ai, que tem medo, quatro, tem gente. Que quatro. medo, que medo. É, vamos lá, mas vamos lá, vamos Essas puxar. perguntas realmente geram medo. É, não, bacana. Vamos lá. Olha, essa aqui é bacana. Lá vem, olha, lá vem. Esse é legal. E você já mencionou aqui o Ivan, que é seu esposo, já falei, ele já Aham. esteve aqui com a gente, né? É uma pessoa fantástica também. E a pergunta, a primeira que chegou, como é liderar um negócio com seu marido? Como separam vida pessoal e profissional? Nossa, gente, que pergunta difícil. Essa é difícil. Mas vou tentar Vamos explicar, lá. né? Na verdade, separar é bem complicado, né? Aham, Porque a gente vive o negócio. aham. Seja, a gente acorda já Com as com os dois ideias. líderes ali, né? E claro que existem as divergências de ideia, né? Porém, né, sempre lá no final, né? Depois da gente brigar um pouco, um jogar coisa no outro, brincadeira, né? Mas a gente sempre chega num acordo, né? Até Sim. porque agora tem o Iago, né, que é meu Aham. filho, que também faz parte aí Da gestão, da né? gestão, né? Mas, assim, é bastante complicado Aham. separar. Porém, a gente, geralmente no sábado, domingo, né, a gente, ó, hoje não vamos falar da loja, né? Hoje vamos falar de Esquece. outra coisa, né? Aham. Mas daqui a pouco tá assim, ah, então, sabe aquele negócio? Eu pensei isso e isso, né? É, Opa, né? Então, não, é difícil. é difícil, mas é a nossa vida, Aham. né? É a nossa vida, então a nossa vida é E isso. talvez para quem tá de fora isso pode parecer chato, mas para Aham. quem vive isso não. Não, pra gente é natural, é Aham. normal, entendeu? É, eu falo isso porque eu noto assim, né? A minha esposa ela não atua no ramo empresarial, ela é professora, desenvolve outras coisas e olha a realidade como já é diferente, É, né? E mesmo assim tem hora que eu me pego puxando esse tema, né? entendeu? E imagino para vocês Sim, que os dois, mas eu sinto que deve ser algo assim, é mais mito para quem tá sim, fora do exatamente, que do quem que está quer dizer vivendo. dentro, E também a gente tem, assim, a gente criou algumas estratégias, por exemplo, né? Aqui na loja de Itapejara, ele que é o gestor, né? Aham, Às vezes eu ajudo com algumas situações, alguma coisa, a gente conversa decisões financeiras, enfim, algumas coisas eu tô junto. Mas no dia a dia é é ele, ele. Aham. né? No caso das Castor, Aham, né, a de Umuarama é mais ele, a de Cianorte é mais eu, porque eu estou mais lá, aham, né? Mas a gente faz meio em conjunto por ser algo um pouco mais tranquilo, porque é só um item, né? É o aham, colchão, né? No caso, a home é totalmente eu, né? aham. Então, daí eu que gesto, eu que gero as ideias, né? Lógico, né? Eu dou as ideias, Trazem ele me opinião, ajuda também, mas então a gente consegue ter esse equilíbrio aí, sim. Não, bacana. E isso já é uma estratégia de como com lidar, certeza. né? Já é uma estratégia de como lidar, É, para evitar os a embates. sabedoria da É, liderança. exatamente. Ao invés de ficar brigando, vamos dividir, Exato. é normal, tá? Como que você acha que é possível desenvolver, né? Como desenvolver as habilidades necessárias para o líder? A gente falou algumas aqui, Aham. mas por onde você acha que a pessoa deve começar para desenvolver isso? Eh, as habilidades da liderança, eu particularmente eu vejo que ela vem realmente em você aceitar o desafio. Né? É lógico, como a gente falou, do conhecimento, né? De você buscar, de você
ouvir pessoas que são líderes, o que que elas fazem, né? Porque aí existe algo assim, que geralmente o líder, ele é um pouco mais solitário, né? Porque ele tem que buscar, ele tem que estar à frente. Então você sempre tem que estar à frente, né? Sim. Enquanto seu liderado está lá executando o que você pediu, você já tem que estar vendo outras coisas, tá? Então, realmente o conhecimento, buscar essa habilidade e realmente assumir. E a gente vai errar? Vai. Nós Ah, vamos errar. sim, Mas esse errar é justamente você ter essa habilidade de você aprender com aquilo. sim. Se você for ver os maiores empresários, empreendedores, líderes, que são bem-sucedidos hoje, foram os que mais quebraram, Aham, né? Vamos dizer assim. Isso não quer dizer que você vai quebrar, né? A gente sim, faz tudo para não acontecer isso. Mas a gente pode errar numa liderança, num tratar com uma pessoa. Puxa, nossa, isso aqui né, não podia ter aham, feito isso. Ah, mas vou aprender para mim não fazer de novo. sim, E é uma construção. aham, Então, eu acho assim, é mais você aceitar o desafio e ir para frente. sim. E buscar o conhecimento e não olhar para trás, vamos Não, embora. não ficar nessa, ai, será que eu dou conta? Será que eu É, não não, dou? porque se a gente ficar ali naquele, como Não, não diz, avança. ciscando ali, Aham. não vai Não resolver, vai a né? lugar nenhum, né? A outra pergunta que chegou aqui é bacana, né? Como dar feedbacks, né, às pessoas sem desmotivar, né? Como corrigir a rota, como sem fazer a pessoa desanimar de tudo, né? Eu falo que isso é o maior complicado pro líder, né? Porque você já quer, a maioria assim. Mas o feedback, eu acredito que assim, é, você sempre motivar e incentivar, né? Olha, gostei, ficou legal isso aqui, mas olha, depois você fala, esse ponto, eu acho que a gente poderia melhorar, né? Aham. Porque nunca como um todo é ruim. Sim. E a gente não pode focar só no ponto negativo, Aham. né? Então você tem que olhar o ponto positivo, né? Trazer esse feedback, olha, legal isso aqui, né? Motivar ele a fazer, olha, mas eu acho que isso aqui a gente pode Aham. melhorar um pouquinho. Sim. Você pensou em alguma coisa e desafiar ele a te dar a resposta. Aham. Eu acho interessante que eu desafio os meus meninos, mas o que que você pensou? Ah, então, mas eu pensei nisso, nisso. E aí, né, com a pergunta dele, ele mesmo vai vendo que ele teria uma coisa melhor Exato. para fazer. Exato. Ele vai criando ali meios, né? É, Algo que eu acho bacana mencionar nesse tópico também é é importante trazer elementos claros para as pessoas no feedback, sim, né? Às vezes a pessoa exatamente. vai falar, dar um feedback, vai, sei lá, vou usar um exemplo aqui bem simples, né? Ah, eu não gostei da forma como você atendeu. Tá, mas o que que isso significa? Por que que não gostou, né? Exato. Quando? O que que aconteceu? Trazer os Né? pontos, né? Então, olha, fulano, naquele atendimento que você fez hoje cedo, nananã, você falou isso, tipo assim, tem que ser, Uhum, né? Se for exato. algo que for precisar ir às Uhum. claras, né? Tem que ser muito detalhado para não, igual você disse, para não mostrar que é tudo ruim, Sim, exato. né? E é interessante que eu falo que a clareza, né, ela é muito, ela tem que ter. Por quê? Aham, Porque o seu liderado, ele precisa disso. sim, Né? Por exemplo, esses dias aconteceu uma situação, eu fui lá no Instagram, tinha uma resposta, né? Daí eu falei assim: olha, legal, você abordou bem, fez aqui, mas olha, poderia ter feito algo a aham, mais aqui, né? aham, Ao surpreender, né? exatamente, Poderia você ter continuado, perguntado isso. Por quê? Porque daí você vai envolver o cliente, né? aham, Porque se você deu essa resposta, já é uma coisa final, aham, né? Então, assim, é algo que você, ó, é isso aqui. sim, Então você pontua o que foi bom, você pontua exatamente o que pode ser melhorado e lembrando ele da cultura da sua empresa, sim, né? No caso do atendimento. aham, Olha, lembra da cultura? Então a gente é assim, assim, então procura melhorar, né? Enfim. aham. E assim a gente vai indo e alcançando aí o resultado. Muito bom. E a última que tem aqui, olha, eu acho que essa daqui acho que a gente já respondeu, que é quais as habilidades são essenciais para liderarem um mercado competitivo, né? Eu não sei, Sim, tem algo que você quer acrescentar para o mercado do varejo que você acha que é indispensável? hoje, indispensável para o varejo, redes sociais. Estar ativo ali, se. Ativo, você ser criativo, na verdade, Aham, né? Porque também no negócio a gente tem que ser criativo, aham, né? Hoje a gente tem trends, né? Tem várias situações
E a gente tem que criar, Aham. né. Tem que aparecer Na nisso, né. verdade eu até estou até fazendo um curso de 1 ano, olha, pra você ver, né, para me entender, Esse esse atrás universo. das câmeras aí, Aham, atrás, essa parte de tráfego, enfim, essa parte do Instagram, algoritmo, porque, assim, para mim era um bicho de 7.000 cabeças, não era nem de aham. 7, era de 7.000, né, porque não cabia. Então, assim, eu tive que entrar para me entender, até para Sim. mim pedir para o meu menino que faz, né, o Rafael, o que eu queria, porque eu Aham. não sabia nem pedir, Não sabe, e daí entendeu? se você não tiver o conhecimento mínimo, não Né, vai não tem. acontecer. Então, assim, realmente a gente tem que você vê, né, que talvez eu tenha a pessoa, mas, assim, eu também tenho que ter uma noção, Aham. né. Então, eu acho, assim, que, a habilidade maior é realmente você buscar, Sim. né. E hoje, nesse mercado competitivo que a internet tomou conta, a gente tem Aham. que estar ali. Sim. Não tem outro caminho, Aham. Não, não tem o que fazer, né. né, não tem. Muito bom. Não, mas bacana, foram essas as perguntas que nós tínhamos aqui. Obrigado a quem enviou sua pergunta, né? Participe sempre com a gente, é sempre bacana, porque daí nós conseguimos traduzir na prática, né, aquilo que as pessoas querem saber, tá? André, mas eu quero agradecer você, né? Obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo. Eu sei que você tem uma rotina super corrida, e é muito bom, né, poder fazer esse papo aqui com você. Acho que foi muito enriquecedor para nós, mas para quem também vai estar assistindo ou escutando, né? E quero já deixar as portas abertas. Nós vamos fazer esse próximo sobre gestão do tempo, Pronto, né? vou Já ficar fica cativa certo. aqui. Nós vamos fazer. E eu quero pedir para você deixar sua mensagem final para o Sim. pessoal, seus agradecimentos. Fique à vontade, tá? É isso aí, gente, eu que agradeço, né. Eu falei que eu acostumei agora aqui, hein. Ah, né? Olha, mas agradecer mesmo de coração, gostei bastante, já estou bem tranquila, né, aqui, familiarizada, e agradecer também, né, espero ter contribuído, né, com essa porque eu falo assim que realmente é isso, né, é o nosso dia a dia, o que a gente faz, talvez não com palavras tão técnicas, mas Aham, é o que realmente a gente faz, né, e a gente tem um resultado, poder contribuir com as pessoas, tá. sim. E quero deixar aqui, né, você que é líder, você que tem vontade de ser líder, você que almeja isso, não desista, né? Erros vão ter, mas você vai aprender com os erros, né? Vai para na frente, né? Busque o conhecimento, né? Desenvolva suas habilidades, com certeza você vai ter sucesso para formar a sua equipe, né? Porque o sucesso nosso como líder é a equipe, nós não somos sozinhos, né? Então, forma a tua equipe, um dia um não vai dar certo, você vai formar outro, e assim a gente vai indo, e a gente vai conseguindo alcançar o sucesso, e sirva e surpreenda. É isso aí, boa mensagem, né? Vamos todos servir, surpreender, que eu acho que isso vai fazer a diferença nos negócios e na vida. Andréia, mais uma vez, obrigado. Obrigado você que nos acompanhou. Esperamos você no nosso próximo episódio, no nosso canal do YouTube, nos conteúdos, nos encontramos lá. Eu espero você. E é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.